Olá, galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao videocast Educação do Futuro, um projeto do Grupo Liberal com o Colégio Sophos. Aqui a gente vai falar de tudo o que aconteceu na última prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E no último domingo tivemos a segunda prova do Enem, onde milhões de candidatos compareceram para realizar o exame. E nesse último domingo foram realizadas provas de matemática e ciências da natureza. E para falar disso, eu trouxe um time super peso pesado do Colégio Sophos. São os professores Hugo César, de matemática, e Maicon Leão, de química. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. E eu queria falar com vocês justamente sobre essa prova e sobre como foi tudo com relação ao esperado. O que vocês acharam? Fique à vontade, pode tirar para o ímpar. Olá, tudo bom? Aqui é o professor Maicon Leão, professor de Química da área de Ciência da Natureza. Basicamente, como a gente vinha conversando com outros professores, como também conversei com o professor Hugo, em relação à minha área, eu posso falar que, comparado à prova do ano passado, ela exigiu um pouco mais de leitura do aluno. Não é que ela veio mais difícil ou mais fácil, não é isso. Mas exigia um pouco mais dessa interpretação textual. O aluno tinha que ter uma noção de interpretação um pouco mais aguçada. Não bastava apenas o conhecimento químico, físico, biológico. Não que não é importante, é muito importante. Mas se o aluno não soubesse interpretar o que estava sendo proposto pelo item, ele poderia perder uma questão fácil. Então, nessa prova, eu posso falar que ela exigia um pouco mais de leitura, mostrou a importância da leitura para o aluno. É verdade, e parece que ela foi até mais trabalhosa, né, professor? Ela teve muitos gráficos, muitas tabelas, né, muitas fórmulas e questões contextualizadas. Sim. Em relação à dificuldade, é difícil a gente falar assim, porque isso é muito particular de cada aluno, até mesmo de nós professores, falar se está mais fácil, mais difícil, porque a prova, ela segue um protocolo, né? Ela segue um documento. E aí, desde 2009, esse documento vem através da matriz de referência. Então, é muito bem seguido isso. Existe um padrão de prova, existe um padrão de item, o próprio padrão cognitivo do aluno, né, nas situações de nível 1, 2 e 3 de questões. Então, nada fora do normal, tá? E, professor Hugo, o que a gente pôde esperar dessa última prova? Com relação à matemática, ela realmente foi o que a gente esperava ou ela foi muito mais difícil, muito mais complexa nesse assunto? Entendi. Foi dentro do esperado, né, como eu te falei. Mas eu acho esse ano que o grande desafio mesmo para os nossos alunos foi os 2 anos pandêmicos, né? Que nossos alunos chegaram no terceiro ano e tiveram uma grande dificuldade no primeiro e no segundo. Primeiro ano, quase 100% de forma online, né? Já no segundo ano, que já teve a forma híbrida. Então, nosso grande desafio junto com a escola, junto com os docentes, foi tentar suprir essa grande necessidade, que para muitos a matemática, né, realmente é aquele pesadelo, e aí com esses 2 anos bem difíceis, mas acredito que o aluno sofisticado, ele, com todas as estratégias que foi feita no início ao fim do ano, se deu muito bem nessa prova. Esse aluno sofisticado, no nosso primeiro episódio, não assistam lá se vocês não viram, eu entendi que são o aluno Sophos, né? É uma brincadeira que vocês fazem. Isso. É interessante, gostei. E professor Maicon Leão, gostei do sobrenome também. Professor, com relação à prova de ciências e sua natureza, essa prova comparada ao ano passado, a gente teve um grau de dificuldade maior, os alunos que já fizeram a prova, eles podem sair mais aliviados nesse sentido de, poxa, esse ano a prova foi mais difícil ou mais fácil? Bom, qual foi a visão, na sua visão, assim, o que você acha? Como o professor Hugo falou, é bem particular do aluno. E ela segue um padrão, ela tem uma matriz de referência. Não é que vai ter um padrão de questão, não, olha, sempre vai cair tal item, tal coisa, não. Ela tem uma matriz que é como se fosse o edital do Enem, e nós professores, temos que trabalhar a matriz e o aluno estuda pela matriz de referência. O que eu posso dizer? O Enem esse ano ele foi um pouco mais exigente na questão de interpretação textual. Entre nós mesmos, professores, discutindo, a gente tinha que parar para ler com mais calma, interpretar. Não era que a questão era difícil, não é que ela era absurdamente difícil, não, ela era tranquila. Só que ela exigia aquela interpretação. Então, mostrou a importância da leitura para o aluno. Agora, eu posso falar de alguns itens que normalmente vinham trabalhando algumas habilidades, e esse ano ela já veio trabalhando uma outra habilidade que aumentou um pouco a dificuldade do aluno. Mas nada fora daquele normal. Nada fora do comum, né? E eu vi também que caíram muitas questões sobre o Covid-19.
E a gente tá vindo de uma pandemia aí que foi bem pesada, se é que eu posso dizer assim. Foi bem difícil para muitos brasileiros. Você sente que os alunos de vocês, eu acho que pelo menos todos, né? Todo aluno teve um certo tipo de dificuldade, mas vocês sentem que pro Enem essa Covid-19 atrapalhou de alguma forma, ajudou de alguma forma, ou nivelou mais pelo nível de conteúdo, ou não fez diferença nesse sentido? Acredito que não teve tanta diferença assim, né? Como o Michael falou, a gente segue muitas habilidades e competências. Então, o grande problema nosso foi esses 2 últimos anos dos nossos alunos. Sim. Né? Mas com as estratégias, junto com a direção, junto com a coordenação. A gente, por exemplo, no Sofos tem o famoso esquenta, que são aulas desde manhã, 8 da manhã, se eu não me engano, até 6 da tarde. Então, onde toda a equipe de todas as áreas do conhecimento entra naquele momento descontraído, mas sério, trabalhando principalmente estratégias de resolução de itens para ganharmos tempo, né, para dar aquela famosa aliviada, porque a pressão é muito grande. E tem alguma estratégia, assim, mais indicada? Ele levar água, ou ele relaxar antes, na noite anterior, ver um filme? Porque eu presumo, né, pelo segundo dia ele já vem nervoso do primeiro, que ele pode sentir, poxa, não fiz uma boa prova, ou até muito confiante, poxa, fiz uma excelente prova, e aí isso pode afetar o segundo dia dele, não é isso? Sim. Acredito que cada aluno tem a sua estratégia, né? Às vezes começar por matemática, começar por química, física, biologia. Então a gente não atrapalha tanto assim o aluno, não dá dicas de uma fórmula especial de estratégia, de onde começar, e sim. Só que existem estratégias, falando de matemática, é o aluno, quando abrir a prova, procurar situações que envolvem tabela, situações que envolvem figuras, textos menores, né? Não quer dizer que ali estão as questões mais fáceis, mas ele se sente mais à vontade procurando essas questões. Aí talvez ele possa, se ele ler uma questão e não entender, ele pode passar para uma outra, para começar pelas teoricamente mais fáceis e ganhando confiança. E a né? estratégia é justamente essa. O aluno ele tem que começar a fazer sempre as questões fáceis e médias. Eu falo isso para os meus alunos. Vocês têm que buscar sempre acertar as fáceis e as médias. O diferencial ele vai estar nas difíceis, né? Talvez. É porque tem uma questão do TRI. Então o Enem ele exige um pouco que o aluno ele acerte essas questões fáceis e médias. Que é justamente a questão da coerência, né? Questões de interpretação, análise textual. O aluno tem que chegar nessas questões, ter uma boa leitura, né? Uma boa interpretação de texto. Isso a nossa língua portuguesa nos ajuda bastante. Verdade. Né? Foi isso o tempo que as questões de matemática eram só regra de 3, por exemplo. Né? A gente tem que ter uma boa leitura mesmo, essa habilidade, ela serve do início ao fim da prova do Enem. Poxa, isso é muito bacana. Eu acho que é muito legal ter esse apoio dos professores, que vai além da estratégia, né? Vai além do conhecimento, porque teoricamente um aluno pode da casa dele baixar a matriz como é o nome? Matriz de referência, estudar ali por conta própria, mas eu acho que esse apoio do professor, esse apoio da instituição de ensino, dá para o aluno que vai além do conhecimento da matriz de referência, né? Preparação psicológica, simulados, né? Testes, eu acho que isso é muito legal, muito importante. Mas, professor Michael, assim, na tua visão, na área de química, teve alguma novidade, assim, alguma questão que vocês abordaram em sala de aula, ou alguma técnica específica que vocês usam? É como eu falei agora anteriormente, não existe um padrão de questão. Olha, sempre vai cair tal questão na prova do Enem. Tipo, não é que nem a redação, que o pessoal costuma dizer, não, você acertou o tema da redação. Porque cai os assuntos da matriz de referência, certo? A gente tem que trabalhar as habilidades. Então, a gente pega os conteúdos, desenvolvendo essas habilidades, e pode ser que durante o nosso ano, o conteúdo que a gente trabalhou, desenvolvendo aquela habilidade, venha na prova. Então, não é que vai ter um modelo de questão, sempre vai cair questões de termoquímica, por exemplo. Não é isso. Tem aquelas habilidades. Tem 30 habilidades de ciência da natureza. As 30 foram cobradas. Então, eu posso dizer perfeitamente isso. Não teve questão de, a prova de química veio mais fácil, veio mais difícil. Não. Ela veio trabalhando as habilidades normal, como todo ano vem trabalhando. Que maravilha. Achei bastante interessante. E o aluno sofisticado, para esse segundo dia de prova, o que ele precisou fazer a nível, obviamente, não só do conteúdo, mas o que ele precisou fazer para ter calma e fazer uma boa prova? Vocês, durante essa semana, passaram algumas orientações, tanto para as duas áreas, para os alunos de vocês? Sim, eu costumo, geralmente, na semana decisiva da segunda prova do Enem,
pedir para eles terem pensamentos positivos, né? Boa. Porque é muita pressão psicológica. Boa. O desequilíbrio emocional é muito grande. A família fica ansiosa. Muito. Nossa. Porque querendo ou não, estão finalizando um ciclo da vida deles, Isso, né? certeza. Só que assim, a gente tem um time muito bom, né? Não só de docente, mas também o corpo técnico, a família é fundamental nessa hora. Então assim, quando o time joga junto, modéstia à parte, não tem como não dar certo. Claro que preocupações vão ter, ansiedade vão sempre ter. Assim, volta a falar da pandemia, que foi bem triste. Então, algumas coisas assim aceleraram muito até para nós mesmos, né? Foram vários desafios para nós de sairmos de uma sala de aula física e irmos para, por exemplo, uma televisão, irmos para um notebook. Então, foi desafiante para a gente também. Só que, claro, graças a Deus, né? Não podendo esquecer dele, deu forças para a gente superar. Estamos superando, que não acabou, né? Mas, assim, quando o time joga junto, é muito mais fácil mesmo. Professores, com relação ao Enem do ano passado, de 2021, vocês notaram alguma diferença para esse Enem desse ano? Não falo em relação à prova, mas eu falo em relação à Covid-19, à pandemia, a essa doença. Vocês sentiram que os alunos, para eles foi mais fácil? Até o acesso à sala de aula durante o ano de 2022, vocês acham que isso contribuiu? Teve realmente uma significância maior com relação para que ele estudasse e absorvesse conteúdo? Sim. Esse ano, com a volta, né, para a escola, ambiente físico, acredito que consegue estar mais próximo do nosso aluno, né, olhar no olho. Às vezes, muitos alunos têm vergonha de perguntar para nós, professores. Então, pelo olhar, pela uma carinha meio de duvidosa, então a gente consegue já ajudá-lo imediatamente. Enquanto que lá no passado, na pandemia, era bem difícil por conta das aulas híbridas e também por conta das aulas online, né? Né, Maicon? Exatamente. Hoje a gente consegue ver, durante a aula mesmo, está dando, percebe que o aluno faz aquela cara de, pô, não saquei. A gente vai, tenta de um outro jeito para que ele possa compreender. Entendeu? Então, foi importante, não só para nós, professores, mas também para os alunos, essa volta. E aí ele consegue ter uma preparação, assim, vamos dizer, boa, pensando na prova do Enem. Não tenho dúvida. Pelo tantos professores que vieram no primeiro episódio, quanto pelo que vocês estão falando, eu não tenho a menor dúvida que o aluno do Sophos, né, o aluno sofisticado, foi preparado para a prova do Enem. E eu fico muito feliz, porque eu sou uma pessoa assim, extremamente a favor da educação, tanto a educação tradicional quanto a educação online também. Todo o formato de aprendizado, eu acho que é super importante. Mas, professores, e agora? Acabou a prova? O que o aluno deve esperar? Quando é que sai o resultado? Vocês têm qual é o planejamento? Quais são os próximos passos? Vocês já vão iniciar novas turmas? Ou só em janeiro? O que vocês estão pensando aí para esse novo passo? Sim, para os alunos é descanso, né? Relaxar. Pronto. Porque a gente considera eles também como guerreiros, né? De passarem por esses 2 anos pandêmicos, de chegar num convênio de vários desafios e estudar, né? Então, esse momento que passou a prova, a segunda prova agora, dia 20, então é o momento deles descansarem, enquanto que nós, professores, já estamos planejando o nosso 2023, porque vem novos desafios. O professor nunca para, né? Nunca para. Até nas férias. No mínimo está estudando. A gente já está planejando aula para o ano que vem, já estamos montando aula para o ano que vem, entendeu? Então, porque querendo ou não, são novos desafios, né? De como vem a nova matriz de referência Enem, se vai continuar, né? Então, a gente está esperando também alguns documentos novos para a gente poder planejar de forma 100% já para o nosso 2023. Agora, alunos, descansar. Que legal. Essa é a melhor dica, gostei, hein? Boa. E professores, teve alguma questão que chamou a atenção de vocês nessa segunda prova, que o aluno, depois que saiu, ficou pensativo? Poxa, eu vi aquilo, meu professor comentou, eu estudei, fiz um simulado. Teve alguma questão assim que chamou a atenção de vocês? Veio. A análise combinatória veio, tá? A gente costuma falar questão nível 2, né? Não foi tão simples assim. Como veio nos últimos anos, questões um pouco mais diretas. E uma questão que chamou a atenção também foram as questões que estão sempre em prova. Questões de mediana, estatística, né? Questão de, por exemplo, de função quadrática, que ano passado não veio, mas esse ano voltou a vir. Então, querendo ou não, seguindo a matriz de referência Enem, então a gente consegue, de uma forma ou de outra, cercar a nossa prova. Até porque o nosso planejamento é do ano todo, né? Sim. Não é só nas nossas revisões. Maicon. Com certeza. Bom, falando em relação aos itens de ciência e natureza, a gente percebeu, falando dos itens de química, itens, por exemplo, de estação de tratamento de água.
Esse item foi bem específico, assim, me chamou bastante atenção, que de primeira o aluno olha e já acha que é filtração. Marca lá, pá. Só que ele percebe que se ele ler com atenção um texto, ele vê que ele estava marcando distrator. Então, diversas questões dessa prova, desse ano, exigiam uma leitura um pouco mais rica do aluno, uma interpretação um pouco mais rica. Eu faço muito isso com meus alunos lá do software, os alunos sofisticados. Eu chego para eles, olha, esquece a química aqui um pouco, bora para a língua portuguesa? Bora interpretação? Bora interpretar? Que é justamente isso que exige. O aluno tem que saber interpretar. A língua portuguesa é essencial nesse momento, porque boa parte desses itens que ele olhando de cara fala, é difícil, mas ele sabendo interpretar, ele vê que a questão era fácil, era mais tranquilo de resolver. Então, diversas questões de química, eu consegui ver isto, que ele eram tranquilas de resolver, só que tinha uma interpretação textual um pouco mais aguçada. Ponto de atenção, né? Isso. Pois é. E como vocês fazem em sala de aula? Qual é, não sei se tem um segredo para justamente na química, na matemática, na física, né, na biologia, a gente trabalhar essa questão da interpretação de texto para ele extrair e ter atenção ou não cair numa possível pegadinha ou ele se equivocar além da informação. Existe algum segredo, uma técnica específica que vocês utilizam ou um tipo de treinamento para os alunos, não sei, a leitura de um livro ou só exercitar muito? Como é que vocês abordam isso em sala de aula? Olha, como o nosso trabalho é em equipe, então a gente precisa muito da língua portuguesa, né, em todas as áreas do conhecimento. Então, em matemática, particularmente falando, a gente faz muito exercício em sala. Mas não só dando o gabarito para o aluno, explicando aquele gabarito. Muitas das vezes a gente vai para os distratores, do porquê não foi aquela alternativa. Então, acho que está aí que está o detalhe. Não é só falar, olha, o cálculo é esse, por causa disso, disso, disso. Não, é trabalhar as outras situações. O que a gente costuma fazer muito em sala é dar um tempo para os nossos alunos, dar uma lida nos itens que a gente trouxe. A gente usa o nosso livro, né? E aí começa a surgir algumas dúvidas. E aí dessas dúvidas, professor, por que não é letra B? Por que não é letra C? E aí a gente vai começando a explicar para eles mesmo ter esse dom, né, de sair deles, porque a gente não vai estar com eles na hora da prova. Então, é que através de muitos exercícios, né, muita apostila, tem o nosso livro digital, então, o que a gente tem que fazer para sair deles isso. Essa habilidade tem que ser deles. É interessante, eu acho interessante essa proposta que vocês fazem de analisar por que as outras alternativas erradas são erradas ou são as incorretas. Eu acho que talvez ajude muito no entendimento durante o ano aí. Porque assim, se o aluno for lá baixar um simulado da internet e fazer, talvez ele sozinho não consiga ou tenha até mais dificuldade para entender o porquê as alternativas erradas são realmente as erradas. É o que normalmente eu faço com meus alunos. Eu chego para eles, olha, me convence porque a C está errada. Eles vão marcar a letra B. Me convence porque a C está errada. Eu exijo isso do aluno, olha, me convence porque a C está errada, me convence porque a letra E está errada. Aí ele vai lá e me explica. E aí isso traz para o aluno um protagonismo, ele se torna um protagonista. Boa. Fala, olha, é errado por causa disso e disso, Michael, por causa desse motivo. E daí surge a necessidade do conceito, né? Por exemplo, a gente volta para a geometria. Quando a gente fala de geometria, esse ano 2022, veio a situação de esfera, onde o aluno tinha que saber a noção de esfera, do 3D, do tridimensional, né? Veio a situação de projeção ortogonal, aquela visão superior de sombras. Então, querendo ou não, para não falar o porquê tá errado, ele tem que saber conceito também. Sim, não é algo de, isso porque isso não tem uma justificativa. Sim. Não, é conceitual sim. Com tem certeza. Que seguir as habilidades e competências da matriz. Que bom, eu acho isso fantástico. E os alunos, assim, depois da prova, chegaram a falar com os alunos? O que eles falaram da prova para vocês, desse segundo dia de prova do Enem? Bom, eles se sentiram bastante cansados. Eles todos quase chegaram para mim, Michael, eu fiquei um pouco cansado, porque exigia de fato essa interpretação. Eles mesmo falavam. E eu falava para eles, cara, eles vão exigir de vocês interpretação. Não se prendam na química, na fisiologia, não é que não é importante, é muito importante. Mas tenham noção que eles vão cobrar de vocês uma interpretação mais aguçada. É porque ele tem que parar, ler, interpretar, entender e aplicar o conhecimento específico, esse é o desafio do aluno, porque ele, querendo ou não, ele tem um tempo para resolver esses itens. E aí ele tem que parar para analisar, ler com calma, isso em tempo
certo para poder finalizar a tempo prova. hábil. Isso. Tempo hábil, é verdade. Talvez tenha sido até mais cansativo do que o primeiro dia, possivelmente, né? Acho que depende muito do aluno também, Depende né? muito, muito particular. É bem particular. É bem particular, é verdade. Tem alunos que preferem a segunda prova, né? Porque são ditos de exatas e tal. Isso. Então, essa é muito particular mesmo. Que bacana. Bom, pessoal, hoje eu tô triste, mas a nossa edição aqui do Educação do Futuro tá chegando ao fim. Foi mais um bate-papo muito proveitoso sobre a segunda prova aí do Exame Nacional do Ensino Médio. E eu gostaria de agradecer a presença dos dois professores, né? Do Hugo César e do Maicon Leão. Eu já deixo aqui o convite para os próximos episódios, a gente discutir até, quem sabe, a pré-prova, né? O que se antecede do ano que vem, ou até ao longo do ano também. E obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado. Agradeço em nome da equipe de professores de matemática pelo convite, tá? E a gente faz um convite também, né? Lá em meados, dia 13, dia 15, vai ser o resultado do Enem. Maravilha. E aí tem festa nas instituições do Sofos, então sinta-se também convidado. Opa, tá? gostei, eu vou lá. Maicon. Bom, agradeço à equipe de Ciência e Natureza. E foi um prazer imenso representar tanto o Colégio Sofos nesse projeto. E também convido o Grupo Liberal para o resultado do Enem. Ah, que maravilha. Agradeço também a todos os professores e a equipe toda do Colégio Sofos. Realmente são muito bons. Gostou de tirar todas essas dúvidas até aqui? Bom, antes de mais nada, desejo boa sorte a todos os candidatos do Enem, que fizeram a prova aí nesses 2 últimos domingos. E nos vemos na comemoração do vestibular, hein? Até a próxima!